Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e daqui a pouco eu convido o deputado federal Alan Rick para conversar com a gente aqui, deputado que foi o primeiro deputado acreano a se manifestar sobre as 10 medidas contra a corrupção. Claro, a favor das medidas. A gente vai falar desse tema, falar também das ações do mandato do deputado. E antes de chamá-lo, deixa eu dar um recado aqui. Olha, gente, o ano de 2016 está acabando. 2017 está vindo aí, é hora de fazer planos para o ano novo, mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda, você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele, as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Bis 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de R$ 133,00 sem juros. Atenção, é sem juros, isso mesmo. O seu plano é uma Honda CG 160 Titan? Olha só, parcelas mensais a partir de R$ 184,00 sem juros. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Deputado Alan Rick, por favor. Boa noite, deputado. Como vai, meu amigo? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Prazer imenso. Então, deputado, essas medidas de combate à corrupção vão ser votadas? Porque até então estavam marcadas para a semana passada, aí agora foi adiado para esta terça. Rogério, primeiramente, boa noite. Um prazer estar aqui com você, com os meus amigos da TV Gazeta, minha casa, que eu sempre tenho o maior carinho de voltar. Não foi votado na quinta-feira passada em virtude de não se chegar a um consenso em relação ao texto enviado ao plenário. Ora, o texto não estava explicitamente claro em relação a crimes praticados de Caixa 2 de campanha. Ora, nós temos que deixar muito claro, o Código Penal brasileiro, seu artigo 1º, deixa muito claro o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem não há pena sem a prévia cominação legal. Ora, o crime do Caixa 2, ou seja, a aquisição de recursos não declarados e utilização de campanha, eles não estão tipificados, esse tipo de crime, no Código Penal brasileiro. O objetivo é que, aprovando as medidas contra a corrupção, não se possibilite que os crimes praticados no passado, crimes de peculato, de lavagem de dinheiro, de corrupção ativa e passiva, venham a ser incluídos nesse pacote de anistia de Caixa 2. Esse é o grande debate. Ora, nós queremos moralizar o país, nós temos que votar as medidas contra a corrupção, ampliando a sua abrangência e, claro, ser contra qualquer tipo de anistia que possa prejudicar a Operação Lava Jato. Esse é o grande debate, sabe? Essa questão da anistia, estão fazendo confusão, porque verdade. O crime de Caixa 2 não é tipificado, ele não existe. A partir do momento que passa a sê-lo, a lei não pode retroagir para prejudicar. Exatamente. Então quem cometeu Caixa 2, de certa forma, vai ser anistiado. O que tem que ficar claro para a população e também no debate no plenário é que os crimes que estão sendo devidamente investigados pela Operação Lava Jato não podem ser incluídos nesse rol de anistia, já que são crimes devidamente tipificados no Código Penal. O que não se pode fazer é brecar as investigações ou criar algum tipo de chicana jurídica para que isso ocorra. Eu me posicionei na quinta-feira mesmo, falei com a liderança do meu partido, estarei votando a favor das medidas contra a corrupção e qualquer tipo de tentativa ou de acordo para anistiar qualquer crime do passado, isso eu não concordo. E por que não se esclareceu mais cedo essa polêmica? Porque se a lei for aprovada e o crime for tipificado, quem já o cometeu está anistiado. Por que o Ministério Público não vem a público esclarecer isso? Que foi quem propôs as medidas. As medidas são propostas pelo Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais. Eu acho que isso é didático para a população. Os próprios órgãos que propõem as 10 medidas virem mais claramente explicar. Porque sobrou só para vocês, deputados. Sobra apenas para os deputados, senadores, ter que, e a opinião pública, falar desse tema. E é nosso dever. Porque o nosso eleitor, aquele que vota em pessoas honestas, sérias, que querem fazer o bem para o país e para o seu Estado, esse parlamentar tem que realmente colocar a sua posição, vir a público e dizer: sou favorável às medidas contra a corrupção, sou favorável que a Operação Lava Jato continue, que os punidos e os investigados sejam punidos se tiverem culpa e tudo seja esclarecido. A população brasileira precisa, realmente, o país precisa ser passado a limpo
e qualquer tipo de acordão entre partidos, os partidos grandes, os mais envolvidos na Lava Jato, nós temos que rechaçar. Teve um outro ponto polêmico nessas 10 medidas, que foi aquele teste de integridade. Uma espécie de pegadinha para o agente público, para ver se ele cai ou não numa tentativa de se corromper. Como é que o senhor vê isso? Olha, tem algumas ideias que, quando nós analisamos nas comissões ou analisamos entre os próprios pares, nós vemos o seguinte: a vida do político tem que falar mais do que qualquer teste. A vida desse político, a sua conduta. É claro que esse tipo de situação, ela diz muito do caráter da pessoa. Se a pessoa ela é íntegra, ela vai passar em qualquer situação. Mas eu acho que o que mais fala, o que mais diz respeito a um texto da Bíblia que diz que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Pelos frutos vos conhecereis. Então eu acho que a população tem que prestar atenção na vida da pessoa, na conduta dela. Se ela, durante o seu procedimento do dia a dia, do cotidiano, ela teve ou tem atitudes erradas, atitudes incoerentes com a vida pública. Eu acho que é isso. A vida da pessoa, a sua conduta fala mais do que qualquer teste. Mas eu acho interessante, porque dizem que a ocasião faz o ladrão. Eu acho que a ocasião só mostra o ladrão que já estava lá. Eu concordo, deputado, também, que a questão está dentro da personalidade de cada um. Se vai revelar ou não, as circunstâncias é o que vão mostrar. Pois é, agora um tema importante, segurança pública, deputado. O senhor tem sido um dos poucos parlamentares federais que tem dado atenção à segurança pública do Estado. Porque tem muitos que criticam, que apontam, mas que não fazem como o senhor, que vai lá e coloca emenda para ajudar a segurança pública. Como é que o senhor vê esses últimos episódios aqui em Rio Branco e esse assunto que é delicado, né? Olha, Rogério, eu coloquei das minhas emendas individuais 5 milhões de reais para a segurança pública. Cerca de 3 milhões e 400 mil para criarmos um grande sistema de cerco eletrônico, a começar na capital Rio Branco. Um grande trabalho de vídeo monitoramento para auxiliar a polícia na elucidação de alguns crimes contra o patrimônio, principalmente roubos e furtos, assassinatos, roubos de veículos, etc. Outro investimento muito forte foi na aquisição de equipamentos. Tem mais uma emenda de 800 mil reais para a aquisição de equipamentos, os mais imprescindíveis à segurança pública do Estado. Conseguimos, junto ao ministro Alexandre de Moraes, fomos ao seu encontro 3 vezes nesses últimos meses, buscando soluções para a falta de alguns equipamentos da nossa segurança pública. Coletes, armamentos, etc. O ministro liberou, na semana passada, um recurso para 612 novos coletes, também a nosso pedido. E, a partir de agora, é lutar para que o empenho que já saiu dessas emendas que eu te falei, do cerco eletrônico, da aquisição de equipamentos, do laboratório de análise da mancha criminal, a gente possa conseguir o financeiro ainda este ano, para ano que vem já fazer a licitação e implementarmos essas ações de segurança que são tão importantes para a nossa cidade e para o nosso Estado. Deputado, essa semana, com a morte de Fidel Castro, o tema Cuba veio à tona. E aí já se faz a ligação com o programa Mais Médicos, porque os médicos cubanos vieram para o Brasil, na opinião de alguns, são salvadores da saúde brasileira, outros discordam, acham que são profissionais como outros brasileiros, inclusive. No meio disso tudo, tem uma proposta do senhor que prioriza os médicos brasileiros para serem contratados pelo programa Mais Médicos. Isso já se efetivou, quer dizer, já foram convocados os médicos brasileiros. Como é que está esse processo? Olha, Rogério, foi uma das maiores vitórias do nosso mandato. Eu apresentei uma emenda durante a tramitação da medida provisória 723 na comissão especial mista, senadores e deputados federais, que elaborou o novo texto, a prorrogação do Mais Médicos para o Brasil. O programa tem duração de 3 anos, foi iniciado em 2013, em 2016 ele se encerrava e foi prorrogado por mais 3 anos. A minha proposta, nós temos no Acre hoje cerca de 6 mil médicos formados no exterior, 90% deles formados na Bolívia. Entre esses médicos, nós temos aqueles que estão se formando e os que já estão formados. Ora, esses médicos não podiam entrar no programa Mais Médicos porque estavam dentro de uma previsão na lei do Mais Médicos que estabelecia que não poderiam ser contratados médicos de países cuja relação médico-habitante fosse inferior a 1,8 médicos por 1.000 habitantes, que é o caso, por exemplo, da Bolívia, do Paraguai, da Colômbia, do Equador, de quase todos os países da América do Sul, excetuando-se Cuba e Argentina. No caso da América do Sul, América Central. E aí nós vimos o convênio com a OPA ser formalizado e os médicos cubanos serem contratados. São excelentes médicos. Cuba tem uma expertise nessa área da saúde básica. No entanto, os médicos brasileiros, na crise que nós estamos passando, essa bolsa
que está hoje em R$ 11.500, 90% desse recurso voltar para Cuba através desse convênio com a OPAS. E nós temos médicos brasileiros querendo trabalhar. O médico brasileiro formado no Brasil e o médico brasileiro formado no exterior. Aliás, diga-se o seguinte, esse recurso, R$ 11.000, não era para o médico que a família dele recebia lá em Cuba, não. Era o governo de Cuba que ficava recebia. Com dinheiro. Nós entendemos isso de uma maneira, somos absolutamente contrários a isso. Nós entendemos que o médico brasileiro tem que ser priorizado, como diz a lei. E então nossa proposta foi aceita na comissão especial, depois teve o embate no plenário, mas nós tivemos a grande vitória. Ela virou portaria 1708, de 23 de setembro de 2016. A portaria do ministro da Saúde, o Ricardo Barros, que estabeleceu a nossa emenda como nova redação do programa Mais Médicos. Com isso, o nosso médico brasileiro tem prioridade. E os nossos médicos formados na Bolívia, no Peru, em qualquer outro país, também poderão entrar no programa Mais Médicos. Deputado, aqui no Acre, o senhor está acompanhando, tem uma briga inútil e infantil, que eu reputo, que é paternidade de obras, sabe? Tem deputado, senador, disputando paternidade de obra. Pois bem, a população querendo obras, querendo melhorar de vida e os políticos brigando por causa disso. O senhor foi um dos que está lutando pela conclusão do Shopping Popular de Rio Branco. Seja um projeto da prefeitura, iniciado com a força de outros parlamentares, mas o senhor abraçou essa causa. Está fazendo força junto com outros. Como é que está a liberação de recursos para esse projeto? Conseguimos a liberação de R$ 700 mil na última quarta-feira em Brasília. Fomos ao ministro do Turismo, Marcos Brandão. O ministro foi de uma grandeza excepcional com o Acre. Ele entende o momento que nós passamos, a dificuldade que os municípios estão passando e liberou não só esses 700 mil, mas garantiu o empenho de mais 500 mil para concluir totalmente o terceiro piso e praticamente deixar essa parte estrutural da obra praticamente pronta. É uma obra de mais de 17 milhões de reais que está aí lutando, né, o prefeito Marcos Alexandre lutando para entregá-la. Esse projeto tem que ser abraçado por toda a bancada. Tivemos a ajuda do senador Jorge Viana, como com relação às BRs eu tenho muita ajuda do senador Gladson Cameli, que é outro batalhador em relação às nossas estradas. Então a bancada tem que se unir. Nesse sentido, a população não quer saber quem é o pai. A população quer ver a obra acabada, o benefício sendo destinado à sociedade, a população aproveitando do resultado desse esforço da bancada. Então eu acredito que nesse ponto nós temos que nos unir. Né? Seja da oposição, seja da situação, seja o deputado independente, nós temos que unir forças e ajudar o povo do Acre. Deputado, essa crise financeira, pelo que se vê, vai comprometer a gestão dos municípios, quer dizer, os gestores terão muita dificuldade. E nesse sentido estão todos buscando vocês, parlamentares federais, querem emendas. Como é que o senhor está conversando com os prefeitos? Tenho recebido todos os prefeitos, Rogério. O povo do Acre nos elegeu para a gente trabalhar por todos os municípios. Minha base é Rio Branco, obviamente que eu vou colocar mais recursos em Rio Branco, metade da população está aqui. Obviamente que eu vou colocar muito mais recursos aqui, mas tenho ajudado todos os municípios do Acre. Todos os municípios eu tenho colocado o meu esforço, seja com as minhas emendas individuais, seja também com o nosso trabalho nos ministérios, porque, Rogério, não tem só as emendas individuais, tem muito recurso a fundo perdido, tem muito recurso de aporte próprio de cada ministério. Então é isso que nós buscamos, é conseguir esses recursos, apresentar bons projetos, como os projetos da Universidade Federal do Acre, o CIE, da Universidade Federal do Acre, o Centro Integrado, o Centro de Iniciação ao Esporte, o grande ginásio poliesportivo da UFAC, nós vamos conseguir extra emenda junto ao Ministério do Esporte. Como também recursos para, se Deus quiser, nós conseguirmos também implantar o Laboratório de Análise de Alimentos da Universidade Federal do Acre. Outro trabalho do deputado Alan Rick junto aos ministérios fora da emenda. Porque há bons projetos aí no Estado e sempre tem recursos para bons projetos. Projetos com qualidade, a gente sempre vai buscar recurso extra emenda. Muito bem, conversei aqui com o deputado federal Alan Rick, do PRB. Obrigado pela vinda, deputado. Eu que te agradeço, Rogério. Parabéns pela condução do programa. Muito obrigado. Deixa eu dar um recado aqui para você de Cruzeiro do Sul. Olha, nesse final de ano tem uma novidade boa para Cruzeiro do Sul. A Recol Veículos está chegando com uma concessionária Volkswagen completa. Não é ponto de venda, é loja completa, com oficina, assistência técnica, com todos os modelos atuais da linha Volkswagen no salão de vendas. É a hora de Cruzeiro do Sul ter o melhor. Tradição e modernidade juntos.
Recol Veículos Juruá, em dezembro, em Cruzeiro do Sul. Inauguração dia 9 de dezembro, hein, gente? Parabéns aí para Cruzeiro do Sul, que vai ganhar esse super empreendimento. Vamos fazer um intervalo, em instantes a gente volta. Continue com a gente.